Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia novamente aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pediria que os irmãos ficassem atentos para essa palavra, porque essa palavra que nós lemos no início, né, na leitura oficial, ela vai do capítulo 20, do 1 ao 30. Nós lemos do 1 ao 13, mas agora eu vou me atentar só a 2 versículos, que é o versículo 1 e o versículo 13. Mas eu queria que os irmãos atentassem para essa palavra, porque Deus nos revela, através do seu Espírito, que diante dos problemas que acontecem contra esse rei e as famílias daquela época, o problema veio, mas Deus mostrou a solução. E a solução que Deus mostra é a solução que eu e você devemos tomar para que nós venhamos a alcançar a vitória na nossa vida familiar e espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 1 do capítulo 20 é: depois disto, os filhos de Amon e os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E o 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ou seja, as famílias de Judá estavam diante do Senhor perante aquele problema que eles se encontravam naquele momento. Se nós formos ler, nos aprofundar na história de Josafá, um homem de Deus, um homem que foi levantado rei, que é da descendência de Davi, ele fez uma aliança com um rei iníquo, que era o rei Acabe, que era governado pela sua mulher, Jezabel. O rei Acabe, ele não palpitava em nada no reino. A mulher dele é que não dava. Ele não tinha moral nenhum, mas a mulher dele tinha. A mulher dele é que declinou o reinado dele. A mulher dele é que levou ele para adorar os outros deuses. A mulher dele é que levou ele à ruína. E Deus lançou um veredito contra o rei Acabe e sua esposa Jezabel e toda a sua família. E o rei Josafá fez uma aliança com o rei Acabe, mas ele foi repreendido pelos profetas. Foi repreendido. E diante disso tudo, porque, meu irmão, a gente tem que saber uma coisa: quando nós colocamos algo em nosso coração que não é de Deus, mas insistimos em fazer, nós vamos acarretar uma consequência. Não se engane nisso. A Bíblia diz que o que a gente plantar, a gente vai fazer o quê? Colher. Se a gente planta bem, a gente colhe bem. Se a gente planta mal, a gente colhe mal. E Josafá, como um homem de Deus, repito, é um homem de Deus, mas como todo homem de Deus que nós somos, homens e mulheres de Deus, muitas das vezes nós estamos nas nossas falhas. Isso faz parte do ser humano. Faz parte. Isso não quer dizer que se você cometeu uma falha, você está perdido. Não. De maneira nenhuma. A solução é o arrependimento. É o que Josafá fez aqui, que nós vamos entender agora.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós entendemos que quando Deus fez o homem do pó da terra e a mulher de sua costela, Ele fez a família, ao qual é um alvo constante do amor de Deus. Os olhos de Deus estão sempre sobre as famílias. E diga-se de passagem que isto, a família, o empreendimento, a valorização, a união, sempre esteve no coração de Deus. Sempre esteve no coração de Deus. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele falou: crescei e multiplicai-vos. Adão, o primeiro pai de toda a humanidade, e Eva, a primeira mãe de toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E na família, tudo que a gente faz, quando é abençoado, quando é direcionado pela voz, pela palavra de Deus, ela é glorificado a Deus. Na família, entendam, é glorificado o nome do Senhor. Quando o povo que não conhece a Deus e vê a família que anda na presença de Deus, a família que anda, procura, se esforça em andar na presença de Deus, aquela família que não serve a Deus e olha uma referência, ela logo diz: olha, Deus age nessa casa. Então o nome do Senhor é glorificado. Mas o que acontece, meus queridos e amados irmãos, que infelizmente, muitas das vezes, os lares, ao invés de ser um lar de paz, ao invés de ser um lar de harmonia, ao invés de ser um lar que naquele lar exista a felicidade, dá lugar a um lar onde tem o medo, onde tem a discórdia e onde tem a tristeza. Você vê que muitos dos lares, até mesmo lá cristão, as pessoas, o marido ou a esposa ou os filhos, não têm paciência um com o outro. Só um exemplo: se você convidar ou o irmão Remo ou a irmã Bárbara para passar um dia na sua casa, para almoçar ou para jantar, digamos que você faz uma mesa ali com um jantar maravilhoso ou um almoço maravilhoso, e de repente o irmão Remo ou a irmã Bárbara derruba um frasco de vinho, um frasco de suco. O que você vai dizer? Isso acontece. É ou não é? Mas quando é o seu marido ou quando é a sua esposa, o que você vai dizer? Está vendo? Não tem cuidado? Está vendo? Tem que prestar atenção. Não é assim? Então não há uma paciência para o cônjuge. Não há uma paciência para com os filhos. E nós devemos ter essa paciência. E essa paciência só vem através do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. E no texto que foi lido aqui no 2 Crônicas, capítulo 20, nós lemos que as famílias de Jerusalém, elas estavam vivendo um tempo desse jeito, dessa maneira. Um tempo onde o medo prevalecia, onde as discórdias prevaleciam, onde a harmonia não era não era cotidiana. E quando receberam, a notícia de que aquele povo, uma numerosa multidão, vinha contra eles para guerrear, logo eles tiveram medo. No versículo 3, ele diz: então Josafá teve medo. E muitas das vezes é isso que acontece no nosso meio. Muitas das vezes
Eu me lembro, eu estava até comentando hoje com alguns irmãos, que nós vivemos em um país onde não há perseguição. Não há. Eu digo perseguição da forma que existe na China, na Coreia, nesses países asiáticos onde a palavra de Deus é proibida pregar. Então, o Brasil, ela não tem perseguição. E por não haver perseguição, muitas das vezes há um comodismo na gente. É a realidade. Há um comodismo. Não queremos pregar, não queremos falar de Deus, só queremos estar só dentro de quatro paredes. E o apóstolo Tiago, ele é bem incisivo contra isso. Ele fala: olha, não sejais pois ouvinte da palavra de Deus, mas você tem que ser também praticante da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando acontecem certas coisas no nosso meio, vai vindo aí, olha, eu ouvi no noticiário que vai vir um terremoto, vai vir um maremoto, bate logo o quê? Medo. Vou para cima dos prédios mais altos, se vier um maremoto não vai alcançar. Não é assim? É porque eu me lembro, irmãos que têm mais de 40 anos aqui, se lembram que há tempos atrás, os profetas da calamidade pregavam que ia vir maremoto, pregavam que ia ver isso, aquilo, outro, que o mundo ia se acabar em 2000, né, se não me engano, né? No ano 2000 o mundo ia se acabar. Então houve um alvoroço, houve um medo, houve um caos na vida de muita gente. E não foi só nesse tempo não, porque tempo passado pregavam isso também. As pessoas vendiam as casas, vendiam suas propriedades e esperavam a madrugada inteira a volta de Cristo. E Cristo não veio. A pessoa ficou sem casa, ficou sem dinheiro, ficou sem comida, ficou sem nada. Por quê? A Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Glorificado seja Deus. Então bate medo. Mas no versículo 12, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Josafá, ele ora a Deus. Primeira coisa que nós devemos fazer quando bater uma dificuldade, quando bate um medo, quando bate a discórdia, quando vem a tristeza, primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar o nosso joelhinho no chão e clamar a Deus, orar ao Senhor pela presença dEle, porque uma vez a presença dEle nos envolvendo o medo, a discórdia e a tristeza, ela bate em retirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, diante dessa crise que agora se instalaram nas famílias de Jerusalém, como foi dito aqui, Josafá não se entrega. Ele lidera seu povo a uma reação que os leva a experimentar um verdadeiro milagre em suas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Eu falei agora? Orar. Né? Então, o vale do medo que se encontrava naquele momento, aquelas famílias, foi transformado. Quando Josafá se pôs a orar, quando Josafá se pôs a buscar ao Senhor, aquele vale do medo foi transformado num vale de bênção. Aleluia. Pois é assim, meus queridos e amados irmãos, que no tempo de Josafá, nessa época, nesse contexto, que Deus agiu, Ele age agora. Porque Ele é o mesmo Deus do tempo de Josafá, Ele é o mesmo Deus de hoje. Ele não está surdo, Ele não é cego, os braços dele não estão encolhidos. Ele só quer que nós somente venhamos a falar com Ele. E nós falamos com Ele através da oração. E Ele fala conosco, como Ele está falando com
conosco agora, através da palavra dele, que é a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como foi nos dias de Josafá, assim também pode ser com a minha família e com a sua família. Basta apenas nós nos colocarmos à disposição do Senhor. O que é que nós podemos fazer quando no meio de uma crise, de repente, não sabemos o que fazer? Porque muitas das vezes não sabemos o que fazer. Muitas das vezes esquecemos até pelo nervosismo que há naquele momento. Muitas das vezes, quando existe a dificuldade, esquecemos de orar. Isso aconteceu comigo, pode ter acontecido com vocês também. Muitas das vezes esquecemos. Muitas das vezes a gente está tão atribulado, mas tão angustiado, que esquecemos de parar e olhar para o céu e dizer: ó Deus, olha para mim. Olha para mim. Muitas das vezes esquecemos de falar isso. Eu me lembro, o Espírito Santo me lembra agora da história do rico e do Lázaro. Né? O rico, ele tinha muitas coisas, era riquíssimo, mas era pobre espiritualmente. O Lázaro, ele era paupérrimo, né? Assim que fala, né? Paupérrimo, né? Ele é muito pobre, né? Ele era paupérrimo, mas era rico espiritualmente. Quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, mas o rico, ele foi levado para o Hades. Aí, o que me chama a atenção é o tempo e tarde que o rico olhou para o céu. Ele só olhou para o céu quando ele estava no Hades. Porque quando ele estava ali na terra, ele não se lembrava de Deus. Mas quando ele estava lá no inferno, lá no Hades, ele olhou para o céu e disse: Pai Abraão, molha o teu dedo para colocar na minha boca, porque eu estou morrendo de sede. E Abraão falou: Filho, não tem como. Entre você e eu, não tem como ninguém ir aí, nem dali, nem para cá. Então o tempo é agora. O tempo é esse. Não tem esse negócio de dizer: não, vou deixar para depois, não. Não. Esse negócio de deixar para depois é onde o inimigo de nossas almas, ele pega e arma, ele coloca artimanhas, ele coloca armadilhas para que a pessoa não tenha tempo de voltar para Cristo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Costumo dizer que a gente nunca deve deixar para depois o que a gente tem que fazer hoje. Aleluia. Isso é no trabalho, isso é na área secular, também como na área espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Josafá e todo o povo de Israel, eles se uniram para buscar o Senhor com oração e jejum. No versículo 3 e 4, ele confirma isso através do Espírito Santo, essa palavra para a gente, que a gente venha a nos enriquecer. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que devemos orar sempre, mas principalmente quando não sabemos o que fazer. Sempre. Seja na hora da tribulação, seja na hora da bonança, sempre está em constante oração com o Senhor. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Mas, entenda, esse orar sem cessar é o momento que você tiver, tempo que você tiver, você entrar em contato com os céus, em contato com o trono de Deus. Como eu já disse, a oração, ela é um contato, ela é um diálogo que nós temos com Deus. Todas as semanas, nas terças-feiras, nós temos o
círculo de oração. Louvado seja o nome do Senhor, irmã Vilane, sua filha. Nós sempre estamos aqui orando, né, por todas as famílias. A irmã Vilane orando pela família dela, orando pela minha família, a irmã Bárbara e o irmão Remo orando pela família dela. E Deus ouve a nossa oração. E Deus repreende as enfermidades. E Deus coloca por terra toda a artimanha, a armadilha que o inimigo em nossas almas tenta colocar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a oração e o jejum é o meio estabelecido por Deus para desenvolvermos nosso relacionamento com Ele. A oração e o jejum é o meio estabelecido por Deus para desenvolvermos. Porque através da oração conhecemos a Deus. Através da oração, eu e você conhecemos a Deus. Conhecemos a Ele, a sua soberania, e entendemos que eu e você precisamos dele. Entendemos que eu e você, sem Ele, nós não somos nada. Ele, sem eu e você, Ele continua sendo Deus. Mas eu e você, sem Deus, nós não somos nada. Somos uma vela que a qualquer momento pode ser apagada. Mas nós glorificamos a Deus que se um dia a nossa vela, que a nossa vida for apagada, nós cremos que nós vamos dormir no Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Infelizmente, nós passamos por tempos que têm sofrido mudanças, a tecnologia tem se desenvolvido e nós temos que estar acompanhando, porque senão a gente vira uma pedra, né? Se a gente não acompanhar o tempo, as mudanças. Mas por que o tempo muda? Porque a tecnologia avança. Nós não temos que de maneira nenhuma estar imbuída a isso ou alicerçada nisso. Porque a maior mudança que foi feita na minha e na sua vida foi a presença de Deus ter colocado o Espírito Santo para fazer morada em cada um de nós. A maior mudança da minha vida, da sua vida, foi um dia ele ter observado o lago de podridão, o fundo do poço que eu e você estávamos, e ele ter dado a mão e ter tirado a gente daqui. Mas o problema é que muitas das famílias que não conhecem a Deus passam por problemas e não reconhecem que somente através da oração, do jejum e da busca incessante do Senhor é que pode se livrar dessas situações. A maioria das famílias, ela ainda usa ainda os subterfúgios de ir para os consultórios, de ir nas terapias, de ir nos conselhos de autoajuda. É verdade. E também de ir nos escritórios e nos gabinetes de magistrados. Você vê que quando há um problema na família, ao invés de... Existe um ditado popular, é um ditado muito certo, né? Se diz que roupa suja se lava onde? Em casa. Quando há um problema na família, ali mesmo tem que se resolver. Mas o problema é que muita gente, muita família, pega o irmão, pega o pai, pega a filha, pega isso, pega aquilo, vai lá para o juiz e coloca a
aquela pessoa para ser julgada, para obter algo. Infelizmente, as famílias de hoje, principalmente as famílias que não conhecem a Deus, têm usado dessa maneira, têm usado dessas artimanhas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, muita gente tem se perdido nessa maneira. Glória a Deus, aleluia. Então, a oração e o jejum é um meio da graça para a vida toda. Até o tempo em que o Senhor Jesus vem resgatar a sua igreja, vem pegar a mim e a você para morar nos lares celestiais, porque aqui é só uma passagem. Nós estamos aqui, mas não moramos aqui. Não somos daqui. Nós somos esse lar celestial que está preparado para mim e para você. Então, enquanto nós estivermos aqui, a oração e o jejum é importante para a nossa vida. Muito importante para o nosso fortalecimento. Sem oração, sem jejum, nós instantemente iremos ficar fracos espiritualmente. Isso é a vitamina do crente, a oração e o jejum. Não podemos de maneira nenhuma negligenciar essa vitamina, porque bebendo essa vitamina, ingerindo essa vitamina, o Espírito Santo, ele nos fortalece. Aleluia. Então a oração e o jejum é um meio da graça para toda a vida, principalmente nos momentos de crise. Principalmente nos momentos de crise. É o primeiro recurso. O primeiro recurso a ser usado. A oração e o jejum. Para transformar o lar, que é um lar onde o medo prospera, onde as dificuldades ela evoluem, num lar de bênção, onde o Senhor ele coloca em retirada todo medo, toda fadiga, toda angústia. O Senhor Jesus, quando ele faz um chamado para todo ser humano, ele: vinde a mim os que estáis cansados e carregados. É assim? Sobrecarregados. Sobrecarregados. Então, quando há uma sobrecarga sobre mim e sobre você, devemos colocar nossa fé, devemos orar, fazer jejum e clamar a pessoa certa, que é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles deram ouvidos à palavra de Deus. Versículo 14 e 15. Do mesmo capítulo 20. Deram ouvidos à palavra de Deus. Porque após um período de oração e jejum, o Espírito do Senhor veio no meio da congregação e disse: dai ouvidos, vós moradores de Jerusalém, ao que vos diz o Senhor. Quando você ora, quando você faz jejum, quando você presta a atenção à palavra do Senhor, você está dando ouvidos ao Senhor. Quando alguém vem para você e fala uma coisa, dá um conselho dentro da palavra de Deus, dá ouvidos a esse conselho. Dá ouvido. Porque esse conselho é para a vida, principalmente quando você conhece da onde está vindo esse conselho. E muitas das vezes, quando é uma pessoa estranha que você não conhece, Deus está usando aquela pessoa. Muitas das vezes, já falei aqui,
Muitas das vezes, quando eu me encontrei atribulado, e teve um momento que falei até uma bobagem, e uma pessoa que não era crente, ele me deu um conselho. Falou para mim: olha, não é assim não. Não é assim que você está falando, não. Você não falou que era crente? Você não falou que serve a Deus? Por que você está falando isso? Confia em Deus. Eu logo baixei a minha cabeça e vi que aquilo vinha de Deus. Porque eu tinha que me conscientizar. Se eu sou um servo de Deus, se eu sou um filho de Deus, se Jesus me salvou, se Jesus me resgatou, eu tenho que confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. O lar de bênção é edificado pela palavra de Deus. Jesus, ele disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o lar de bênção, ele é edificado pela palavra de Deus. Aleluia. E segundo o Salmo 119, versículo 25, a palavra de Deus vivifica. Quando nós estamos tristes, nós estamos com o semblante caído, quando nós lemos a palavra de Deus, ele logo nos levanta, nos vivifica. Aleluia. Segundo o Salmo 119, versículo 28, nos fortalece. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Não temos que temer nada. Pode até bater o temor, pode até bater o medo, mas lembre-se que a palavra de Deus, ela nos fortalece. Segundo o Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é o nosso guia. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Pode dizer por aí que tem muitos caminhos que levam a Deus, mas nós sabemos que o único caminho é Jesus. Então é somente por ele que devemos caminhar. É somente por ele que devemos entender que é a verdade. Não existe mentira, não existe engano em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Salmo 119, versículo 142, a palavra de Deus, ela nos dá prazer. É prazeroso ser servo de Deus. É prazeroso estar na igreja. É prazeroso ouvir, falar e ler a palavra de Deus. É prazeroso meditar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, por último, segundo Salmo 119, versículo 165, a palavra de Deus é paz. Quando nós, sempre que estamos tristes, e ouvimos um louvor, muitas das vezes encontramos paz. Naquelas palavras suaves que entram no nosso ouvido e penetram até o nosso coração. Nós encontramos paz, porque é o Espírito Santo que repousa sobre nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Tudo que o lar precisa para ser um lar abençoado: a palavra de Deus, a fortaleza, a guia, o prazer que nós temos de estar na presença do Senhor, ouvindo a palavra dele, a paz, tudo isso é que um lar precisa para ser um lar abençoado. Glorificado seja o nome do Senhor. E uma vez que lhe deram ouvidos à palavra do Senhor, agora eles sabiam o que fazer. Está no versículo 15 ao 17. Aleluia. Quando eles ouviram a palavra
palavra do Senhor, eles souberam o que fazer. A palavra do Senhor, uma vez recebida, ela expulsa o medo dos nossos corações. A palavra de Deus diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas é de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, eles dispuseram-se para adorarem e louvarem ao Senhor com todas as suas forças. Versículo 18, 19, 21 e 22. Agora as palavras que expressavam lamento, queixume, revolta, são substituídas por palavras de louvor a Deus. Houve uma transformação naquela família, naquele povo, naquele lar, diante do rei Josafá. Houve uma transformação, porque eles se disponibilizaram a buscar, a louvar, a adorar a Deus. Isso tem que acontecer com a gente. Todas as vezes que encontrarmos dificuldades, isso tem que acontecer com a gente. Ter a disposição de buscar, de louvar, de se fortalecer no Senhor. Aleluia. Então, o louvor que brota de corações sinceros, ele tem o poder de transformar todo o ambiente, seja ele qual for. O louvor ele tem o poder de transformação. Aleluia. Ele tem o poder de transformar um ambiente de discórdia em um ambiente de paz, de tristeza num ambiente de verdadeira alegria e confiança. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do vosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 9. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Não temos motivo para murmurar. Não. O problema é que muitas das vezes, ao invés de olhar um espírito diferente que houve em Josué e Caleb, eles olham para o espírito de discórdia, o espírito de murmuração que havia naquele povo de Israel quando estavam caminhando no deserto. É tanto que eles não entraram na terra prometida, mas as crianças que entraram. Os descendentes deles é que entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida, pela falta de fé dele. Onde o povo estava procurando por água, ele bateu 2 vezes na rocha. E era para ter batido apenas uma, mas ele bateu 2 vezes. E Deus repreendeu. Nós Moisés não vai entrar na terra prometida. Claro, salvo. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu digo a terra prometida física, né? Que é espiritual, é espiritual, mas ele não entrou e Josué e Caleb entraram. Daquele povo, de 40 para cima, entraram. Josué e Caleb. Mas o restante não entraram. Apenas as crianças. Então tem que ter um espírito diferente dentro do meu coração e dentro do seu coração. Porque Deus, Ele olha o nosso coração. Quem está aí fora, olha só o exterior, o nosso biotipo, o que nós estamos vestindo. Mas Deus, Ele olha o nosso coração. Ele olha a nossa sinceridade diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa que a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, procurando aquele que o busque, que o adore, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Não temos nenhuma razão de
murmurar. Não temos nenhuma razão de falar mal de ninguém. Não temos nenhuma razão, principalmente, de sair da presença do Senhor. Não temos razão. Não temos. A vontade dele é que nós estejamos sempre na presença dele. A vontade dele é que nós estejamos sempre buscando a presença dele. Aleluia. Glorificado seja Deus. Então, todos os dias, nós temos que nos encher. Eu tive o exemplo desse copo. Se nós enchermos dele de água, continuarmos a encher, ele vai fazer o quê? Transbordar. Assim somos nós. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, vai transbordar e vai derramar para quem está ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em quarto lugar, confiar em Deus e nos seus profetas, a despeito das circunstâncias adversas. A Bíblia diz: crede no Senhor, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele falou: se nós estivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer qualquer coisa. O problema é que, muitas das vezes, nós não entendemos, nós compreendemos o tamanho da fé que nós temos, porque nós olhamos com os olhos carnais, nós olhamos apenas o que nós podemos enxergar, apalpar. Nós só usamos a fé natural. Mas quando nós usamos a fé sobrenatural, aí as coisas acontecem. Aí o derramado do Espírito Santo, ele nos enche. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não precisa a gente enxergar, não precisa a gente apalpar, mas só precisa crer. Aleluia. Glorificado seja Deus. Ouviram a palavra do Senhor e agora deveriam confiar e fazer tudo o que o Senhor, através dos seus profetas, havia dito. Os inimigos eram poderosos, eram cruéis, não tinham nenhum respeito para com as famílias, pois queimavam seus próprios filhos em sacrifícios aos deuses. No entanto, as famílias de Jerusalém deveriam confiar no Senhor, que certamente lhe daria vitória. Esse povo que atacou o povo de Judá, o rei Josafá, eram inimigos cruéis, eram inimigos que não tinham nenhum respeito pelo ser humano. As crianças não tinham nenhum respeito, sacrificavam as crianças. Mas no momento que o rei Josafá e toda a família se uniram em oração e jejum para buscar a Deus, Deus guerreou contra esse povo e deu vitória a Josafá e ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque uma coisa na sua cabeça, assim como eu coloquei na minha. Quando o inimigo ele pressionou Judá, Deus falou por intermédio de Jaziel. Ele falou: não temos. Podemos, eu e você, nós podemos não combater um exército inimigo. Podemos não combater. Mas todos os dias, você vem, todos os dias, combatemos a tentação. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias, todos os momentos. Combatemos a pressão. Há uma pressão muito grande sobre nós. Há uma pressão muito grande. Pressão que vem de dentro, pressão que vem de fora.
Há uma pressão. E os principados das trevas deste século, nós diariamente combatemos. Não vemos a luta espiritual que nós travamos e que o próprio Espírito Santo nos protege. Mas há uma luta espiritual muito grande. O inimigo de nossas almas, ele tenta de todas as maneiras de tirar e te tirar da presença de Deus. Mas graças a Deus, que nós estamos firmes sobre a rocha. Graças a Deus, que nós sabemos a quem nós estamos inscritos. Graças a Deus, que Ele nos separou para fazermos a diferença neste mundo. Graças a Deus, que Ele nos colocou aqui e nós somos os remanescentes. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.